Nós recebemos nesta terça-feira, dia 25 de novembro, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piranhas, irmão Silas, para a gente falar sobre algumas questões envolvendo o Legislativo, parcerias com o Executivo que possibilitaram obras sendo realizadas aqui no município de Piranhas. E uma notícia recente, né, que saiu agora pela manhã, nós vamos abordar aqui certamente com o presidente, que foi a apresentação de um pedido de impedimento do prefeito, professor Fábio Lacerre, por causa de uso de veículos. A gente vai falar desse assunto aqui também. São vários temas, mas já antes, dou as boas-vindas. Veja se seu microfone está ligado aí, presidente, para a gente conversar, né? Já dou as boas-vindas para a gente falar de vários assuntos, trazer esclarecimentos para a nossa sociedade, para a comunidade piranhense. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar você, J. Oliveira, cumprimentar aí todos que estão acompanhando, né? O canal de notícia, esse jornalismo aí que tem prestado um ótimo trabalho para a nossa comunidade. Cumprimento também a Emily Oliveira, né, que está aqui nos bastidores, está atrás das câmeras, porém, né, fazendo a parte técnica aí da transmissão. Então, Emily, Deus abençoe, muito obrigado. Obrigado, Jota, por receber e poder também, né, prestar esclarecimento à nossa sociedade e principalmente aí esclarecimento a respeito dos trabalhos ali da Câmara. Irmão Silas, um primeiro ano de segunda legislatura, segundo mandato, segundo ano como presidente da Câmara, emendou aí o do ano passado para esse. É bom lembrar, pessoal, até uma explicação, não é permitido numa mesma legislatura o presidente se reeleger. Por exemplo, o irmão Silas agora não pode ser candidato à presidência da Câmara o ano que vem. Só que no seu caso foi uma diferença, né, irmão Silas? É uma nova legislatura, então o seu mandato acabou sendo renovado como presidente. E a sua avaliação até agora, de maneira genérica, resumida, irmão Silas, desse ano lá na Câmara de Vereadores? Daqui a pouco a gente vai falar sobre situações específicas. Jota, assim, falar da gente mesmo é difícil, principalmente como presidente na condução ali de todo o legislativo, né? Mas a gente sabe que sempre é um novo começo, é uma nova oportunidade que nós temos, né, de poder estar ali fazendo a diferença, poder estar tratando, né, comunidade, vereadores e prefeitura, né, a administração pública. Mas, assim, a nossa vida é aprendizado mesmo, Jota. Eu vejo, assim, que na primeira legislatura que eu tive como presidente do ano passado, né, que foi final de gestão, foi um desafio muito grande e, assim, não que a gente tenha experiência suficiente para lidar com todas as situações, porque tudo é novo, né? Por exemplo, hoje mesmo teve um caso novíssimo, né, que foi apresentado ali na Câmara de Vereadores. Porém, Jota, a gente tem aprendido a lidar com todas as situações, a lidar ali melhor com cada um dos vereadores, e o presidente da Câmara, ele faz esse papel. Ele faz a parte de harmonia entre os poderes. Nós temos ali o poder legislativo, onde nós estamos, nós temos o executivo e também o judiciário. E também o eclesiástico, que são as instituições religiosas. E assim, eu tenho aprendido muito, Jota. Então, assim, a forma de eu olhar para a atuação desse ano, eu tenho visto que foi melhor do que a do ano passado, até mesmo pela forma de lidar entre a harmonia entre os poderes e também entre nós, vereadores. Irmão Silas, eu tenho uma grata satisfação e acredito que meus colegas da imprensa também aqui, local e da região, têm essa visão. A unanimidade talvez não deve existir, mas a grande maioria é uma Câmara muito transparente, né? Então a gente tem acesso a todos os parlamentares. E eu ouço da maioria deles uma nomenclatura que foi colocada para ti, que foi o pacificador, né? Que já tivemos ali embates que não envolvem exatamente a gestão pública, mas algum desentendimento que surge, alguma divergência que acaba deixando, às vezes, os ânimos mais acalorados, e tem essa avaliação ali dentro da Câmara, até de servidores, que a sua presidência tem ido nesse sentido da pacificação, né? Evitar os embates, evitar polêmicas desnecessárias. É claro que, diante de projetos polêmicos, a polêmica é inevitável. Mas eu digo em casos, um desentendimento entre um parlamentar e outro, alguma questão envolvendo ali a Câmara. É isso mesmo, irmão Silas? Isso é intencional ou vem acontecendo de acordo com a sua personalidade mesmo, mas a questão da pacificação? Jota, na verdade, eu vejo a questão do crescimento. Do crescimento como pessoa, do crescimento como parlamentar, porque é que nem eu falei anteriormente, que a gente está aí para aprender, né? E a gente tem que aprender a lidar com determinados assuntos.
né? Essa questão de conflitos de ideia, isso sempre vai haver. Claro. Né? A gente sabe que existem matérias que eu tenho um entendimento, mas o meu colega vereador tem um entendimento totalmente opositório e ele tem o mesmo poder de discutir a matéria. E é por isso que a democracia, e eu defendo demais a democracia nesse sentido, Jota. Por quê? Porque todos nós temos os direitos e deveres. E o direito e dever do parlamentar é estudar a matéria, é debater. Nós estamos ali naquele momento, pode até haver conflito de ideias de uma posição política. Porém, quando a gente sai lá, mesmo que às vezes a gente tenha uma discussão um pouco acalorada em cima no plenário, quando a gente sai embaixo, a gente já deixou ali, e aí não é que a gente está vestindo uma máscara, não. É o posicionamento do momento que precisa de ter. É igual um pai, né? Um pai de família vai vendo seus filhos andando no mau caminho, ele tem que corrigir, ele tem que se posicionar. Mas mesmo ele se posicionando, ele não deixa de ser pai, um pai amoroso, um pai cuidador, e a gente tem que ter esse zelo, porque nós representamos a nossa comunidade e a gente precisa de estudar mesmo, J. Oliveira, as matérias para saber exatamente se isso está sendo bom para a sociedade ou se isso é ruim. Então, assim, eu vejo nesse sentido, né, que a gente tem crescido nesse sentido como pacificador. E também seguindo as orientações que desde criança eu aprendi, através dos meus pais, né, que está registrado em Mateus 5, salvo engano, verso 7, 8 a 9 ali, vai falar que bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Então, assim, eu posso classificar que eu tenho feito, sim, esse papel de pacificar, de não passar pano, né, mas ser um pacificador, que eu vejo que todo mundo, no momento da caloria, pode errar, né, mas a gente tem que levar a pessoa a entender que a gente tem que ter a hombridade de admitir os erros e consertar. Esse está sendo o meu papel lá como um pacificador dentro hoje da Câmara Municipal. E esse ano, especificamente 2025, não tivemos projetos tão polêmicos assim, né, vereador Irmão Silas? É claro que um momento ou outro, isso é fundamental, inclusive, o dia que os embates de ideias acabarem na Câmara, algum problema está acontecendo, né? Então isso é bom, sempre bom. Mas nós não tivemos projetos tão polêmicos, às vezes um projeto ali que foi aprovado com uma ou duas divergências, mas foi um ano, em relação à votação de matérias, tranquilo, né, Irmão Silas? Sim, Jota. Essa questão de projetos polêmicos ou não, isso vai muito da forma que a gente consegue passar para a comunidade. A gente sabe que existe projeto polêmico, porém são projetos que são irreversíveis. A gente não toma decisão aqui, por exemplo, tem projeto que ele vem para adequar. Projeto de adequação, como nós temos aí, por exemplo, a questão das alíquotas do IPASP, Sim. que saía de 12 para algumas categorias, né, que veio de forma geral. Antes, a forma lá do projeto das alíquotas dos servidores, lá das contribuições, era de 12 e de uma forma progressiva, né, de acordo que vai com o ganho da pessoa, vai aumentando, 12, 13, 14, que era o limite ali. Porém, agora, o governo federal aprovou, eu fui até questionado, porque nós fizemos o projeto e aprovamos uma emenda na gestão passada para manter, assistindo aquelas pessoas que ganhavam menos de um salário, para manter elas só com desconto de 12%, para não descontar diretamente os 14%. Porém, nós votamos e a lei federal e a estadual também já era de uma forma de 14%. Né? E aí nós fizemos essa emenda, mas agora chegou de uma forma que não teve jeito, teve que se adequar, que não nós teríamos o problema, né? Não só a gestão pública, mas também nós vereadores que estamos ali para poder também, nós temos direitos e deveres. Então o dever do vereador é analisar projetos, saber se o projeto nós podemos votar contra ou não. Tem projeto que nós somos obrigados a votar. Tem projeto, não é que seja obrigado, porque o voto ele é soberano. Sim. Mas porém, a gente vai estar exercendo a nossa função de forma irregular, porque a gente sabe que o correto é aquilo que tem que ser feito. E quando a gente se posiciona votando contra, às vezes nós somos também jogados para uma investigação, um questionamento, que nem, por exemplo, eu fui convidado pelo promotor, um dia que eu estive lá, o promotor me fez uma pergunta a respeito até mesmo referente ao projeto do resíduo sólido. Sim. Da contribuição do resíduo sólido. Essa discussão vai ter que acontecer em algum momento, inclusive. Não tem jeito. E o próprio promotor falou para mim, falou, Silas, qual é o seu posicionamento em relação a esse projeto? Eu falei, olha, doutor, o meu posicionamento sempre é a favor da comunidade.
Eu ando lá na sociedade, eu estou vendo a dificuldade de algumas pessoas. Tem pessoas que estão passando necessidade, não tem dinheiro nem para pagar alimento e medicamento. Como que eu vou votar a favor? Aí ele falou, pois é, mas é uma lei federal. Ele falou assim, eu falei, sim, eu sei que é uma adequação e que precisa. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor, doutor. É difícil, porque a gente está lá na ponta, a gente está vendo a necessidade da sociedade, sabe da dificuldade. Aí eu perguntei para ele, Jota, falei, doutor, se eu votar contra, o que pode me acarretar? Ele falou, vota e aguarde. Olha para você ver. É porque são duas questões. Até para contextualizar, eu gosto de explicar muito para o nosso espectador e o ouvinte, talvez ele não está entendendo, de maneira bem resumida. No caso da Previdência, que o senhor citou agora, sim, é como nós. Imagina, você que é CLT, tem a sua carteira assinada. Todo mês você paga uma alíquota para o INSS. No caso de Piranhas, que é previdência própria, há o pagamento para o IPASP, né? Até a gente discutiu muito, quem é espectador e ouvinte do jornal, viu? O senhor veio naquela época, foi um dos que brigou aí pela categoria, sim. Por ser progressivo esse aumento, Sim. 12% até chegar nos 14%. Só que essa regra, de acordo com a lei federal, é apenas para previdências saudáveis, sim, que não é o nosso caso, né? A nossa previdência, infelizmente, até o momento não é saudável ainda, então é obrigatoriamente 14%. Exato. Então o projeto voltou, ou então o município ficava com certidões travadas. Exato. Né? Exato. E o caso dos resíduos sólidos, tem prefeito quebrando a cabeça, prefeitos que não querem nenhum. Que prefeito quer criar taxa para ficar impopular, né? Exatamente. Mas no caso dos resíduos sólidos, é uma lei federal também, que é a conhecida taxa do lixo, que em algum momento vai ter que ser discutida. Se a Câmara não aprovar, é bem provável que não irá. O prefeito é obrigado a apresentar e a Câmara é obrigada a votar, mas não a aprovar. O município vai ter que se virar para arrumar outra forma, porque é obrigatório custear o recolhimento dos resíduos sólidos. Exatamente. Teve lugar aí que passa avião por cima, que o prefeito foi criativo e começou a cobrar taxa ambiental das empresas aéreas. Aí substituiu a taxa do lixo. Aqui a gente não tem avião voando por cima, vai ter que arrumar outra forma, né? Mas é só um contexto para a gente dar para esses projetos mais polêmicos, né, vereador Irmão Silas, que esses são apresentados e a população não quer que seja aprovado. Às vezes até os próprios políticos não querem, mas há esse tipo de obrigatoriedade, né? Que vereador quer aprovar taxa maior, ou quer dizer, contribuição maior para o servidor, por exemplo, que já ganha pouco, né? Sim, ninguém quer, mas sim. é obrigado. E só concluindo, Jota Oliveira, a minha fala, em relação a esses projetos, né, polêmicos, que traz muita discussão de ideias, conflito de ideias e também, né, todos os nossos nobres colegas vereadores, todos estão, né, pautados no interesse público. Então, assim, só que nós sabemos, a questão que a gente não pode esquecer é que a responsabilidade de estar exercendo a função que nós estamos, ela é muito grande. A gente sabe que nem tudo que a gente vai votar ali é de interesse da comunidade. A gente sabe que tem algumas decisões que tem que ser tomadas, que às vezes vai de encontro mesmo, e que a sociedade fica contrariada, né? Mas como que a gente faz? É nossa responsabilidade de saber o que manda a lei, e a lei não é para ser discutida, ela tem que ser cumprida. Então, quando vem esse tipo de projeto, que é adequação, é muito difícil. Nós temos aqui, e tem outra situação, Jota, já que está falando a respeito de leis, nós temos projeto, e eu vou já até falar a respeito, porque está em trâmite, tá no trâmite ali na Câmara, já tem dias, a respeito tanto dessa taxa de resíduo sólido, quanto também a taxa da iluminação pública. É um negócio muito difícil. Todos os prefeitos tentaram, né? Sim. Desde lá do Eric Silveira, o prefeito Marco Rogério Chicão também apresentou, o ex-prefeito apresentou essas duas taxas, e a Câmara vem sempre rejeitando, né? Sim. E assim, Jota, o que vale a pena a gente tá lembrando é que, infelizmente, passou vários gestores, não estou aqui para falar de gestão de ninguém, pelo contrário, porém os gestores, talvez por insuficiência técnica, acabou entrando e deixando a nossa comunidade em dívida. Quando eu falo a nossa comunidade, que é o município. O município está endividado. Nós temos dívida com a iluminação pública, que é uma das pautas que está lá correndo agora, né, que é bom você que está nos acompanhando aí na sua casa saber do que está acontecendo lá. E eu nunca fugi das pautas. Quem me pergunta, eu sempre tenho falado a respeito. E a gente sabe da questão de deveres e direitos e deveres. Mas uma das coisas que me preocupa é se não tiver dinheiro para poder pagar a troca dessa iluminação.
Como que vai ser? E a Equatorial já colocou na mesa várias vezes, dizendo assim, olha, a gente renegocia de uma maneira favorável para o município, mas a própria Equatorial já colocou como contrapartida que o município aprovasse uma taxa de iluminação para garantir o pagamento desse parcelamento, Sim. né? Isso já aconteceu. Sim, e a gente tem visto aí, Jota, assim, só sabe a verdade, por isso que eu sempre peço, o gestor ele tem que ser transparente mesmo. Sim. Ele tem que trazer a pauta dos recursos que realmente nós recebemos. Ser transparente, a vantagem é essa, porque quando você é transparente, você vai falar, olha, realmente o de recurso não tem. Porque tem muita gente lá que não sabe, Jota Oliveira, que hoje, por falta de gestão passada, irresponsabilidade, ou falta de parte técnica de gestores, hoje a Previdência própria é um do legado que tem mais tirado condição de benefício para a nossa comunidade. Olha, como assim, Silas? Porque hoje o recurso que nós temos de receita, ele é usado para pagar aposentado, ele é usado para complementar a folha de pagamento dos servidores. Então, assim, a despesa é muito grande. Então, assim, querendo ou não, vai chegando esse tipo de projeto para tentar achar um jeito de resolver esse tipo de problema, como, por exemplo, da iluminação pública, essa taxa que está lá. E há uma resistência, sim, dos vereadores. Estão errados? Não. A comunidade não tem interesse. Eu tenho ouvido, tem pessoas que concordam, porque sabe que vários municípios têm essa taxa e tem a questão do direito. Se eu quero ter o direito de ir lá no hospital e ser bem atendido, tem que ter recurso para poder manter aquele atendimento ali. Então, são essas taxas, são os impostos da nossa comunidade que mantêm as escolas abertas, a questão dos professores, a questão do hospital e outros benefícios, como, por exemplo, a van que está saindo toda semana. Porém, aqui não estou querendo justificar a questão do voto a favor ou não, porque o presidente só vota em caso de empate. Sim. Mas a comunidade também precisa saber se ela está sendo assistida e beneficiada por algo. Também tem. Já pensou, voltando à questão da taxa de iluminação pública, se não tem recurso para custear essas despesas da reposição dessas lâmpadas? Por exemplo, se lá em casa, aquela lâmpada ali, 2 lâmpadas, ficar apagada, meu irmão, a primeira coisa que eu faço é cobrar. Sim. E eu tenho recebido quantos e quantos cidadão piranhense que me liga. Esses dias mesmo, lá no setor Planalto, me ligaram, a senhora Silas, pelo amor de Deus, vê se consegue trocar a lâmpada aqui que queimou. Aqui nós estamos com medo, porque é questão de segurança pública. Então, assim, é algo que a gente precisa de pensar e de falar a verdade para a sociedade, porque às vezes a pessoa só tem um entendimento, precisa de ter esse entendimento. Eu estou abordando aqui, mas é algo que eu vejo que a própria gestão precisa de se posicionar e passar isso para a sociedade, dos direitos e deveres, a sua casa, como é que está aí, a lâmpada está... Porque, na verdade, parte desse recurso da iluminação pública, dessa taxa, é exatamente para trocar as que tiverem queimada, né, colocarem outra também, e também da manutenção aos equipamentos e a questão dos postes, mesmo da iluminação pública. Então, assim, e também parte para pagar a dívida que outros gestores deixaram. Sim. Porque existia essa taxa aqui antigamente. São questões bem populares que, repito, o próprio prefeito atual, professor Fábio, provavelmente jamais gostaria de apresentar isso. Os vereadores que estão ali no contato diário com o povo também certamente não querem nem apreciar, porque é muito polêmico, né? A análise da necessidade, mas a análise também de mais uma vez, ir no bolso do cidadão que já está pagando tanto imposto, né? É muito imposto que a gente paga. Irmão Silas, e essa questão de projetos até o final do ano devemos ter mais ainda sendo discutidos, né? Outras matérias. Nós vamos ficar, estamos quase chegando no recesso parlamentar, 20 dias aí mais ou menos dessa legislatura acontecendo. Teremos mais matérias ou vamos ficar com essas apenas que estão sendo discutidas nesse momento? Qual é a previsão aí da presidência para essas discussões no final de ano? Jota, na verdade, assim, as apreciações das matérias, todas que têm chegado até hoje, projeto de lei, a gente dá publicidade de forma automática. Hoje o sistema de transparência da Câmara ficou muito eficiente. Vamos falar sobre isso. Inclusive. Isso, é muito eficiente. Então, a pessoa chegou lá, veio da prefeitura, um projeto de lei, protocolou, automaticamente já é dado publicidade. Então, normalmente, na próxima quinta-feira já dá publicidade. Então, pelo que eu tenho visto das matérias que estão lá, porque eu também não seguro matéria, quero até aqui já fazer e parabenizar todas as nossas comissões, né, que já, quando a matéria chega, se reúne o mais rápido possível e já dá
o trâmite legal ali, as comissões já dão seus pareceres, suas discussões, as dúvidas que tem, já entra em contato aos órgãos competentes de cada matéria, já tira suas dúvidas. Então, assim, as coisas estão andando muito bem na Câmara de Vereadores. Eu não seguro matéria. Então, assim, a notícia que eu dou é que as matérias que está lá, né, de polêmica, que realmente mexe diretamente com a nossa sociedade, né, assim, no bolso mesmo, que é de taxa, que é do resíduo sólido, que está lá em trâmite, né, e também a de taxa da iluminação pública. São as duas matérias que está lá em trâmite, que se depender de mim, né, como presidente, eu gostaria de finalizar zerado, não deixar a matéria para ano que vem, né? Então, assim, se depender de mim, eu coloco à disposição de colocar os projetos tudo em pauta, né? Mas está na mão das comissões, tirando suas dúvidas, questionando, e eu acredito que logo, logo essas matérias também entrará, né, em votação. Irmão Silas, essa questão dos projetos, houve essa modernização a partir desse ano, e com um acréscimo que é o acompanhamento das votações. Hoje, como na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, a gente pode saber como cada vereador votou, né? Como cada parlamentar. Hoje a Câmara é protocolado o projeto, um ofício, um requerimento, está lá no site e pode se acompanhar também a votação, né? Essa novidade foi implementada esse ano. Jota, assim, a necessidade, ela se dá em todos os municípios. A gente sabe que precisa de ter essa transparência. Se é casa de lei, casa do povo, né? Casa de lei e casa do povo, o povo precisa ficar sabendo do que está acontecendo. E antigamente não, antigamente passava projeto, ninguém ficava sabendo. Até a questão de votação, o voto ali, muitas das vezes não dava nem publicidade, né? Não tinha câmera para transmitir ao vivo. Então, assim, eu quero parabenizar o Fernando Lizardo, que iniciou, né, ali colocando a câmera, né, fazendo a transmissão, o canal do YouTube. Foi ali o vereador, nobre colega Fernando, que fez esse trabalho no começo, aí, em 2021, na sua presidência. Depois o Coró, vendo a necessidade, né, da questão da transparência ali no site, no próprio site da Câmara Municipal, que era horrível, era algo fora do normal. Você não encontrava lei, você não sabia nada do que estava acontecendo. Já teve um momento que o portal da Câmara recebeu 0 de nota. Zero. Não, uma vergonha. A verdade é essa. E, graças a Deus, o Coró chegou, fez o contrato com a equipe especializada nessa área, dentro da legalidade da lei, foi lá e deu um amp, sabe? Deu uma revolução. Revolução não, fez a coisa acontecer, porque não tinha. Então, assim, o site da Câmara ficou muito bom, criou o YouTube para dar mais transparência no trabalho ali da Câmara. E quando a Adriele chegou, ela deu uma visibilidade à Câmara Municipal. De que forma? Mudando a cara da Câmara. Sim. Você vê, aquela reforma que a Adriele fez foi de suma importância, né? Mudou a cara, a Câmara ficou uma cara de uma Câmara bonita, né? Foi muito bom o trabalho que a Adriele fez. E aí chegou a minha vez, em 2004, 2024, quando eu assumi a presidência. Aí eu falei, não, agora eu quero trazer mais transparente a questão do plenário. Nós mudamos, construímos banheiros ali, construímos ali a questão da transparência, que agora eu vou entrar nela, né, que eu estou dando aqui um geralzão lá, para a pessoa que está lá do outro lado, que ainda não foi na Câmara, para saber o que aconteceu. E aí eu cheguei, a primeira coisa que nós fizemos foi a implantação do voto eletrônico. Por quê? Porque as pessoas que estão em casa, elas precisam saber se o vereador votou, que ela deu o voto de confiança a ele, acreditou nele, está votando de uma forma coerente, de uma forma responsável, né? Às vezes pode até votar de uma forma que não agrade, mas que ele tem que ter um argumento para se auto-justificar o motivo que ele votou. E ali, então, o voto ali, Jota, é contabilizado na hora. A pessoa clicou naquele tablet ali, votou, a pessoa lá da casa dela já vai olhar e falar, nossa, meu vereador votou a favor, nossa, meu vereador votou contra. Então, assim, nós passamos por uma revolução, uma evolução ali na Câmara, que quem ganha nessa transparência é todos nós. Eu vejo a Câmara uma Câmara fortalecida hoje, uma Câmara que o pessoal está todos pautado, como eu já disse aqui, Jota, pautado no interesse público, e que não tem vergonha de se posicionar. Primeiro, agora não tem nem como ter vergonha. Ele tendo vergonha ou não, o voto dele vai ser contabilizado, e você que está na sua casa aí vai saber em qual matéria foi a favor ou foi contra o voto do seu
vereador. E a imagem também na tela, né? Porque agora vai a pessoa e fica para a posteridade ali no YouTube, todas as falas dos vereadores, tudo salvo. Sim. Irmão Silas, falando dessa revolução da Câmara desde 2021 para cá, da legislatura anterior e essa, quem buscar uma foto lá de janeiro de 2021, quando foi seu primeiro mandato, né? Inclusive, começou seu primeiro mandato, até agora parece outro lugar, né? Eu quero chegar na questão visual da Câmara primeiro. A fachada, alterada pela ex-presidente, a ex-vereadora Adriele. O brasão ali da Câmara, né? Quem conhece, simplesmente, a logomarca da Câmara, atualizada na presidência do vereador Coró, bem como o site. E no seu caso, irmão Silas, uma revolução na aparência da Câmara, ali na entrada, no plenário. Inclusive, eu cobri a vinda do senador Vanderlan. Ele fez um elogio, a hora que ele entrou na Câmara, ele já veio outras vezes, falou, nossa, mas aqui mudou demais, tá parecendo Câmara de cidade grande, né? Houve até esse elogio. Como é que foi essa conversa com os seus colegas, irmão Silas, para essa implementação? É claro que a decisão é do presidente, mas a gente tem visto que o senhor conversa muito, né, com os seus colegas para tomar todas as decisões para aquela revolução realmente que foi a Câmara. A Câmara não tinha banheiro no plenário. A gente ia assistir a sessão, durava ali 1h30, já ficava difícil, porque não tinha como nem fazer as necessidades. Né? Jota, cada centavo gasto pela presidência, no caso, qualquer um que esteja ali na presidência, ele tem que prestar conta da entrada e da saída. E não é simplesmente ir lá no mercado e comprar o que ele quiser e pronto, não. Existem os vários formatos, dispensa de licitação e assim por diante. E a gente via, e depois eu fui perceber, Jota Oliveira, a responsabilidade de gastar esse dinheiro, ele é muito grande. Por isso que hoje eu tenho até esse entendimento que a maioria dos nobres colegas vereadores que passaram por aquela casa de lei era inibido. Medo, talvez, de gastar esse dinheiro da Câmara, porque depois pode dar dificuldade de prestação de conta. Porque o processo, você para comprar um lápis ou uma caneta lá para a Câmara, Jota, você tem que fazer um volume de documento, mais ou menos a média de 20 folhas. Então, isso aqui precisa de pessoas preparadas, técnicas. Existem vários formatos de dispensa, licitação e de 3 orçamentos e assim por diante. Então, assim, o povo tinha medo. E realmente tem que ter medo, Jota. Uhum. Por quê? Porque se você gastar essa caneta que eu comprar, se eu não conseguir prestar conta dela e que o dinheiro realmente foi para pagar ela, meu irmão, nós estamos com um nome problemático lá no TCM, que é o órgão fiscalizador, tanto das câmaras quanto também dos municípios. Então, assim, eu via isso. Só que quando nós assumimos, a primeira coisa que nós fizemos foi o quê? Estudar a minha função, como eu ia conseguir colocar meus planos ser executados. Porque planos todos nós temos vontade, nós temos, sabe, vários projetos, mas e como eu vou chegar à conclusão desse projeto? E aí nós estudando, vemos a necessidade, fizemos contrato com assessoria jurídica, fizemos contrato que não tinha um contrato de contabilidade. Não é para assinar a contabilidade, nós temos a contadora, mas uma supervisão. Uma supervisão. Você tem que ter pessoas do seu lado, da sua confiança, técnica, para saber se isso aqui está ok, se essa documentação aqui está tudo ok, se isso aqui não vai dar problema lá na frente. Porque um olho só, Jota, passa. Até Verdade. Você que trabalha com Verdade. Edição, né, de publicidade aqui, sabe. Às vezes passa aqui uma coisa que você nem vê, mas a hora que você apresenta para a Emma fala, olha, isso aqui está errado, aqui você tem que corrigir. Então, assim, fizemos os contratos técnicos, certo e técnico. Tivemos o contrato da parte de licitação. Um rapaz que tem 20 anos que está na área, sabe muito bem que esse tempo para trás houve a questão da licitação, houve prioriamento, como é que fala? Me ajuda aí. Atualização. Priorizou lá, vamos simplificar. Aprimorou, né? Aprimorou, exatamente, da questão do própria lei que rege a licitação. Então pegamos uma pessoa atualizada, uma pessoa preparada. Quando você tem a parte técnica boa, você não tem medo, Jota. Ali eu tenho medo de fazer errado. Hoje, não tenho medo de comprar, não tenho medo de licitar, não tenho medo de fazer as coisas. Por isso nós conseguimos chegar com êxito de uma reforma. Nós tivemos a reforma da Câmara, como você mesmo acabou de falar, a respeito dos banheiros, que nunca teve. Era a necessidade da casa, era uma vergonha. Pessoa que precisava de usar o banheiro tinha que sair lá de cima. Né? Quantos nós recebemos governador aqui, que precisava de usar o banheiro, não tinha banheiro. Então, assim, a Casa de Lei passou por uma mudança radical. Acessibilidade, total. Nós já tivemos vereadores ali com deficiência física
que precisavam de mobilidade e não tinha como, não tinha rampa, né? Hoje tem rampa ali no plenário, até se a gente tiver outro vereador com as mesmas necessidades, já vai ter como ali ele exercer sua atividade com muito mais qualidade. Exatamente. Então, assim, Jota, o que manda é a equipe. Eu não faço nada sozinho. Hoje eu louvo a Deus pela equipe que nós temos de funcionários, as meninas que são efetivas, as meninas que são comissionadas, cada um tem seus afazeres ali. Nós temos também a harmonia entre os vereadores, que aí eu entro naquela pauta que você perguntou, como está essa harmonia lá, né? Que todas as decisões que eu tomo em conjunto. Realmente, Jota, eu tomo em conjunto. Eu estou presidente, mas eu não sou dono da Câmara. Todos nós fomos eleitos com o mesmo direito de voto. Então, ali eu não vejo o presidente acima do vice-presidente, eu não vejo o vice-presidente acima do primeiro secretário e nem do segundo secretário. Na verdade, eu não vejo o presidente acima de nenhum vereador. Por isso que todas as devoluções que nós fizemos esse ano para ajudar a nossa comunidade dentro das áreas necessitadas, não foi tomar que eu achei que eu devo fazer, não. Foi em reunião com a mesa diretora, passar a transparência para todos os vereadores e perguntando o que vocês acham, vamos ajudar ou não? Então eu tive todo o respaldo, até quero aqui parabenizar e agradecer todos os nobres colegas vereadores, porque têm também feito um excelente trabalho e pautado no interesse público, Jota. Tá certo, pessoal, você que está aí nos acompanhando agora, daqui a pouco nós vamos falar com o presidente. Há uma notícia nova agora, que começou a circular aí nas redes sociais, de um pedido de impedimento do atual prefeito, e a informação que a gente recebeu até agora é por causa de uso do veículo oficial, né, da prefeitura. A gente vai saber do presidente a veracidade dessas informações, a confirmação ou não. Daqui a pouco a gente fala, nós temos uma pauta aqui para informar a comunidade, vamos falar desse assunto também já, então fique com a gente. Presidente, o senhor falou agora sobre todas essas obras, e aí o cidadão pergunta, mas por que o Silas está investindo na reforma da Câmara e não tapa o buraco aqui da minha rua? Né? Eu sempre dou esse esclarecimento para a sociedade, o dinheiro que o Legislativo recebe é apenas para custear o trabalho do Legislativo. Aí inclui, né, o prédio, inclui pagamento de salários, compra de equipamento, de insumos ali para a Câmara. Né? Então, não pode pegar o dinheiro da Câmara e colocar em execução. Legislativo legisla, quem executa é o Executivo. E aí, como é que funciona esse dinheiro? Todo dia 20, né, irmão Silas, a prefeitura, obrigatoriamente, até sob risco de improbidade, destina o duodécimo, que é um valor fixo, de acordo com o orçamento do município, para que a Câmara consiga exercer as suas atividades. E eu nunca vi um presidente conseguir gastar tudo, né? Porque o recurso ele acaba sobrando. E há esse trabalho. Agora eu quero falar dessa parceria, disso que sobra, mesmo com todas essas reformas, com toda essa modernização. O ano passado sobrou, esse ano também. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão. E a gente vai falando aqui especificamente das obras que o município está conseguindo executar com esse apoio do Legislativo. Inclusive vamos falar sobre a CAF daqui a pouco. Muito bem, Jota, entrando aí nessa parte das devoluções de parte do duodécimo, né, anuênio 2025, Jota, assim, a gente tem recebido muitas instituições, né, hoje nós temos aqui várias instituições, eu me lembro que um dos primeiros pedidos de instituição foi a creche Mansão da Criança, Jota. A Adri me procurou juntamente com vários funcionários ali e contou um pouquinho da dificuldade que a creche Mansão da Criança estava passando naquele momento. Correndo risco, Jota, de fechar até mesmo o atendimento por falta de recurso. Porque lá, aquela instituição, ela se mantém através de doação, através de ajuda. Né? E eles estavam passando por um momento muito difícil. E aí eu olho a Câmara de Vereadores, eu olho o vereador e eu olho o parlamento, todos os nossos nobres colegas vereadores, a questão da pautado no interesse público. Você já pensou, Jota, se nós temos hoje a creche Vó Luísa, ela não consegue atender as demandas que procuram. Você já pensou mais uma creche sendo fechada por falta de recurso? Por falta porque a prefeitura já faz a parceria dela ali. Sim. Só que tem que pagar os educadores, os funcionários que ali trabalham. Então, assim, muitos já não estavam, porque o salário era muito pouco. E aí, na oportunidade, eu fui procurado e contaram a situação. E aí, foi na oportunidade, eu conversei com o prefeito, né, Fábio Lacerre, contei a dificuldade da creche Mansão da Criança no momento, representando toda a categoria ali da creche. Falei para ele, prefeito, e se a Câmara, então, dentro da legalidade devolver, nós devolve parte do duodécimo. É óbvio que depois que chegou aqui, você não tem obrigação nenhuma de atender nada. E eu respeito isso, que é sua atribuição. Mas
talvez você consiga ajudar eles lá. E assim foi feito, Jota. O Fábio Lacerre, sempre muito interessado também em ajudar e sempre respeitou essas questões, ele foi lá e firmou esse convênio com eles. E aí nós fizemos devolução na época de 40 mil para estar ajudando lá, né, a creche Mansão da Criança. E resolveu o problema. Porque a creche Mansão da Criança é voltada para a nossa comunidade. Eu, por exemplo, pai das minhas filhas, eu precisei de usar a creche para me poder trabalhar. Toda a vida minha esposa trabalhou. E aí eu me senti na responsa, falei, gente do céu, não pode deixar fechar, não pode deixar acabar uma creche de suma importância como essa. E na oportunidade, o prefeito foi lá, firmou o convênio com eles, ajudou ali, resolveu o problema com a parte dessa devolução. Então, todas as devoluções que nós devolvemos, Jota, desse ano de 12º, todas elas foi de interesse público. Vou te dar o exemplo da primeira devolução que nós fizemos lá para a garagem. Fizemos a devolução para a prefeitura, né? Tem a conta específica que pode ser feita a devolução, e ali para comprar, né, os equipamentos que estavam danificados e também a frota, na época que estava danificado, e aí nós fomos procurados pelo secretário, até mesmo pelo prefeito, para fazer essa parceria no começo de gestão, e nós fizemos essa devolução também ali para poder fazer o reparo. Tanto Salvo engano, foram adquiridos até pneus nessa época, né? Exato. As frotas estavam paradas por falta desse tipo de manutenção. E aí isso foi no começo do ano, né? No começo do mandato. Foi lá em janeiro que nós fizemos essas transferências lá para ajudar. E, Jota, teve várias outras pedidos, como, por exemplo, a gente recebeu o Instituto Aurora ali na Câmara de Vereadores, fiz uma reunião com todos os vereadores na época para ouvir essa outra demanda ali, e a gente sabe que o trabalho que o Instituto Aurora está fazendo também é de interesse público, né? Está atendendo ali a terceira idade, né? Um dia ali onde tem todo o cuidado, tem refeição. Então a gente está sabendo que, e está acompanhando o trabalho ali, que é de grande valia. E ali era o desejo do Instituto de fazer estúdio de Pilates. Isso, estúdio de Pilates. Isso. Eu ia falar sala de Pilates. É estúdio de Pilates ali. E estava com dificuldade, apresentou a demanda. Aí os vereadores, mais uma vez, reunimos. Na verdade, todas essas outras devoluções, houve essa mesma reunião com os vereadores, que eu esqueci de citar. Então, reunimos novamente com os vereadores, todos concordaram, viu a necessidade, viu a importância, chamamos o prefeito, vivemos com ele dessa parceria, se é possível. E ele falou, não, pode mandar que a gente vai investir esse recurso lá para ajudar sim, porque está servindo a comunidade. Então, assim, a Câmara sempre pautada no interesse público, sempre tem ajudado, coisas que outrora não fazia. Não é que era falta de interesse e vontade. Às vezes é falta da parte técnica, um corpo técnico que precisa de ter, se saber, isso aqui pode, isso aqui não pode, como que funciona isso. Então, assim, hoje nós evoluímos muito, né? E hoje nós temos consciência de que o que é bom para a sociedade, a Câmara tem condição? Tem. Então vamos ajudar. O prefeito tem interesse? Tem. Então vamos ajudar. Porque se o prefeito também não tiver interesse, o J. Oliveira, de nada adianta a devolução. Irmão, e nós tivemos exemplos na gestão de 2023. Sim. Correto? O caso que a vereadora Adriele destinou ali cerca de 700 mil para aquisição de ônibus, esse caso, né? Naquele caso que ela queria que comprasse ônibus para o transporte dos universitários. O problema dos universitários, correto? E o valor que deixou dava para comprar, dava para resolver. Mas o dinheiro é porque, assim, às vezes a nossa prioridade, o que eu acho que é prioridade para mim, para a sociedade, na visão que eu tenho de participação com a nossa sociedade, não é a mesma visão que o gestor tem. Então, assim, o que é prioridade para mim não tem sido dele. E foi o que aconteceu naquele momento. Não foi prioridade para o gestor investir aquele dinheiro na compra dos ônibus. Mas era algo que é crônico. É um problema que está aí até hoje, dando problema, e os universitários tendo a maior dificuldade, se sacrificando. Se tivesse resolvido naquela época, hoje nós estávamos, os alunos estavam todos felizes, os pais dos alunos estavam felizes com aquela decisão. Porém, nós fazemos a devolução do 12º. A indicação nós não podemos fazer. Nós só fazemos um ofício solicitando a necessidade. Mas quem sabe aonde vai jogar o dinheiro é o prefeito. Essa atribuição, depois que o dinheiro caiu na conta, Jota, é ele que manda. E nós respeitamos isso. E teve também uma devolução para a compra de equipamentos para o hospital municipal, né? Inclusive troca ali de cadeira onde as pessoas tomam os seus medicamentos, fazem um soro ali. Teve essa devolução também, não teve? Sim, Jota, nós tivemos a devolução. Na época foi feita uma devolução lá, tanto para o hospital, para comprar aqueles equipamentos, que, nossa, a gente fazendo visita, a gente vê, Jota.
E teve um dia que eu fui lá, foi para poder tomar soro Tinha também. poltrona lá, eu vou dizer que eu levei a Emily Oliveira, ela Você teve sentiu a um experiência? probleminha de saúde. Na ocasião, tinha poltrona com manchas de sangue, Olha aí. para se ter uma ideia. E não era porque os funcionários não gostavam de limpar, porque estava tão antigo, tão velho que ficou impregnado, né? Não Sim, dava para tirar antigo, mais. né? Coisa antiga. E assim, nós tivemos a procura da diretora ali do hospital, né? A Maiara, e na oportunidade ela me apresenta um ofício falando dessa dificuldade. E vários servidores me mandaram mensagem: Silas, por favor, a gente sabe que a saúde não tem um recurso para comprar isso aqui no momento, porque, na verdade, os gastos com a saúde é um buraco sem fundo. A gente sabe disso. Então, todo o dinheiro é sempre ali para o hospital, secretaria, nos transportes da população e assim por diante. E aí, Jota, na oportunidade, me apresentou um ofício solicitando, falando das poltronas, falando dos colchões que já estavam muito velho e outros equipamentos parece que é uma bomba de fusão, um nome assim. Eu não me lembro, não recordo bem qual é o equipamento, que eu ouvi os próprios doutor Tiago, que me falou a respeito desse material que precisa lá para o bom atendimento da nossa sociedade. E aí nós falamos com o prefeito novamente, e ele falou: moça, você vai atender a Secretaria Nossa de Saúde, então estou muito feliz, manda mesmo. E aí, na oportunidade, fizemos reunião com os vereadores, pedi autorização, todos conscientizaram, todos tiveram, né, essa disponibilidade dessa contribuição. E aí nós fizemos, J. Oliveira, essa contribuição ali para o hospital, aonde hoje nós temos equipamentos, ali alguns equipamentos, eu acho que é bomba de fusão mesmo, é um nome assim, que está sendo usado no atendimento da nossa comunidade, que é de suma importância técnica para os médicos, e também os colchão e essas poltronas, que estavam uma vergonha. Poderia acontecer risco ali de pessoas caírem naquelas poltronas antigas. Então, houve uma revolução ali também, mostrando que a Casa de Leis, ela sim está trabalhando em prol da comunidade, pensando na política pública mesmo. E na mesma época, aí nós vamos entrar para falar da Central de Abastecimento Farmacêutico. Na mesma época, houve uma primeira devolução, aí a gente vai contar essa cronologia, mas antes de falar sobre isso, a CAF é uma luta sua desde o começo do seu primeiro mandato, né, sim, irmão Silas? Já apresentou projeto para autoridades que vieram, tentando conseguir recursos, e esses recursos foram conseguidos através do deputado Henrique César, deputado estadual, através do Glauchinho da Focus também, que destinou uns recursos, mas essa obra acabou não sendo concluída. Começou o ano passado, não foi concluída, e agora tem essa expectativa. Fala um pouco sobre essa situação, irmão Silas. O prefeito veio aqui recentemente e disse que a previsão é entregar esse ano a obra pronta, pelo menos o prédio ali, a estrutura física, e mais uma vez tem participação da Câmara. Fala um pouco sobre isso. Jota, então, o CAF é o meu sonho. Eu vejo assim, toda vida a gente tem falado que o CAF é a minha bandeira. Não porque eu tenho vaidade, Jota, não, é pela necessidade. Eu acompanhei várias pessoas que fazem uso de medicamento, várias pessoas que falavam: olha, estou indo lá e não tem esse medicamento. Às vezes o medicamento não faz porque não tem autorização, que são os alvarás de licença ali, que a Suvisa, né, cede por falta de um local adequado para armazenamento. Então, eu vi essa necessidade, foi um dos pedidos da nossa própria comunidade. Eu falei: eu vou vestir essa bandeira. E já declarei que ia dar certo. E aí eu fui atrás dos parceiros que a gente sempre faz, né? Deputado agora, por exemplo, vai vindo um monte de deputado aqui para o município. Deputado que nunca passou por aqui, sim, Jota, né? Agora vem, alguns oferecem uma coisa, oferecem outra, mas poucos que realmente concretiza, né? Porque prometer é uma coisa, fazer e chegar o recurso para o município é diferente. E na época eu estava apoiando, né, o deputado Henrique César naquele momento, e pedi para ele, falei para ele: olha, nós temos uma demanda lá que é de suma importância, que é o CAF, que é o Centro de Abastecimento Farmacêutico. A nossa comunidade precisa, me ajuda a realizar esse sonho. E ele falou: pode fazer o ofício, traga e eu vou te ajudar. E eu falei, me perguntou qual seria o valor, eu falei: olha, o mínimo 300 mil. E ele falou: então vamos fazer o seguinte, nesse primeiro momento eu mando 150, na primeira oportunidade que eu tiver logo em seguida, eu mando mais 150 e te ajudo no CAF. E eu falei: fechado. E assim aconteceu. É um deputado que não promete, faz, né, que é o mais importante. E aí o dinheiro, os 300 mil, estava na conta da prefeitura, chegou, ele prometeu e cumpriu, chegou, e aí foi executado esses 300 mil. Foram executados, Jota. Então, o CAF hoje, da forma que está lá, foi com o dinheiro executado, porque ele veio de forma destinada para o CAF. Para o CAF. Ou seja, não poderia desviar esse dinheiro para canto nenhum,
que dava improbidade administrativa. Por isso ele foi investido lá. Porém, o dinheiro, os outros 200 mil, que completavam os 500 mil que estava previsto pelo projeto, né, da construção do CAF, que era 500 mil e 560 mil, salvo engano, e ele já contemplava para fazer praticamente todo o CAF. Porém, esses outros 200 mil que veio do Glauchim, ele mandou de forma livre, né, com emenda lá impositiva, e final de gestão, prefeito, eu acredito, né, que ele deva ter gastado em outra coisa, mas não jogou aonde ele fez um compromisso. Nós temos vídeo, entrevista com ele lá no dia, até foi, né, a cobertura do canal de notícia através da sua pessoa, Jota, entrevistou ele, e ele fez um compromisso de pegar esses outros 200 mil e colocar no CAF. Porém, infelizmente, ele não cumpriu esse compromisso, não é comigo, não, é com a sociedade. Tá? Eu quero deixar claro, ele não fez compromisso comigo. Tá? Ele fez compromisso com a sociedade, porque é de interesse público esse CAF, é de interesse da nossa comunidade, a importância desse CAF. O CAF salva vida. O CAF salva vidas, porque os medicamentos que vêm para o CAF é medicamentos de suma importância para a nossa comunidade e vai resolver o problema, porque eu declaro que nós vamos conseguir. Na oportunidade, Jota, depois disso passado, assume o novo gestor. O novo gestor sempre preocupado e eu sempre cobrando a questão da retomada, porque a empreiteira não tem condição de continuar fazendo serviço se tem medição a ser pagada, porque ficou medição a ser pagada da gestão passada. E, salvo engano, deu quase 90 mil na época. E aí não tinha recurso para poder pagar, e eu conversando com o prefeito, nós precisamos de retomar as obras do CAF. Ele falou, Cílio, não tem como retomar enquanto não pagar, e nós não temos recurso. Aí eu reuni novamente, falei com os nobres colegas vereadores, falei da dificuldade, falei da importância, e todos, mais uma vez, concordaram em a gente fazer uma devolução para voltar a pagar a medição que já tinha feito, tá? E para voltar às atividades. E quando fez o pagamento, a empreiteira não realizou a retomada da obra naquele primeiro momento. E aí, Jota, e eles também preocupados, com medo, né, de fazer e não pagar, só que pela lei eles precisam de fazer a obra, fazer a medição, mandar, protocolar a nota para fazer o pagamento. Sim. Então, assim, a prefeitura, a gestão pública estava tudo em dias, não tinha mais nenhuma medição, porque nós tínhamos feito a devolução e feito o pagamento. E aí, naquela oportunidade, o Fábio me procurou, falou, Silas, agora esses dias, falou, Silas, nós estamos com um problema lá no CAF, nós não temos dinheiro para continuar, e eu preciso de ver com você. Eu queria muito finalizar esse CAF esse ano, porque eu sei que é o seu sonho, é a sua bandeira. Eu falei, então eu tenho que conversar novamente com os vereadores para poder fazer essa devolução. Na verdade, a reunião com os vereadores, para falei com alguns que é a mesa diretora, porque quem delibera é a mesa diretora a respeito desse tipo de assunto, a mesa diretora já sabe, mas os outros vereadores ainda vão fazer essa conversa aberta, provavelmente ainda essa semana, para a gente falar dessa outra devolução de final de ano, né? Porque final de ano devolve-se, ou mantém o recurso na conta, ou devolve-se os recursos. Eu tenho interesse de devolver, porque quando você mantém, Jota, o recurso na conta da Câmara, esse dinheiro é descontado na próxima gestão. Sim. Então eu não quero que desconta, porque o próximo gestor que vai vir, não sei quem vai ser o próximo presidente, mas quem ser o presidente não vai ter desconto do duodécimo. Então o que eu tiver lá, eu quero fechar minhas contas devolvendo tudo. E nessa devolução, nós ficamos firmados, falei para ele, olha, eu já fiz um levantamento aqui, vai sobrar um pouco de dinheiro. E eu acredito que dá para finalizar aí, ou pelo menos uma parte, o restante, vocês entram com a contrapartida para a gente finalizar o CAF. E o prefeito fez esse compromisso. E a informação que nós temos aqui nos bastidores, aí é uma informação de fontes, é que a conversa com o prefeito, com a empreiteira, com a empresa responsável, com esse alinhamento Câmara e Executivo, né, vão dar um voto de confiança, vão concluir para aguardar esse pagamento após a devolução do dinheiro, né, do Legislativo. Então é provável, pelo menos foi a fala do prefeito aqui, que a CAF deve ser entregue agora, presidente Silas, até o final do ano, né? Isso vai depender da empresa, obviamente, das questões climáticas, que não dá para construir com chuva. Mas para a gente entender, é um pouquinho longo, não é tão longo assim, pessoal.
Você que tá... O que é CAF? O que o Silas está falando? O Jota está trazendo aí com ele. O que é essa tal de CAF? Essa Central de Abastecimento Farmacêutico. A gente tem um conteúdo agora, nós vamos repercutir para que você consiga entender essa situação. Alguma palavra? Sim, Jota, é só porque depois que passar aí, para mim voltar nessa pauta, Certo. às vezes vai ficar meio... As pessoas podem chegar agora para assistir o canal de notícias, pode ficar meio perdido. Sim. Mas a hora que você fala lá que houve uma aceitação da empreiteira, na verdade, ela é obrigada a retornar. Ela tem a obrigação de retornar, porque a prefeitura não deve mais nada para ela. Certo. Que nem eu falei, o pagamento é mediante medição. Certo. Então não existe nenhuma medição lá que já foi feito, do que já foi construído, que está sem pagar. Então a última foi esses quase 90 mil que foi pago, então a prefeitura não deve. Dentro da lei, ela precisa de ser retomada as obras. Parece que o que circulava lá era uma renovação com a empreiteira, porque o tempo da entrega daquela obra parece que já tinha excedido. Tá? Mas é só corrigindo essa parte aí, que não foi que a empreiteira aceitou. Ela é obrigada a voltar aos trabalhos. Tá? Vamos entender então o que é a CAF, né, que deve ser agora colocada em execução em Piranhas dentro dos próximos meses. Hoje vamos falar sobre a rotina e o funcionamento de uma CAF, a Central de Abastecimento Farmacêutico. As CAFs são projetadas de modo a receber apropriadamente os medicamentos, garantindo a sua preservação e qualidade durante o período de recebimento, armazenamento e distribuição antes da dispensação. A rotina e os procedimentos dessas unidades de saúde visam garantir a qualidade dos medicamentos, racionalizar os custos, garantir uma localização ágil dos medicamentos e um gerenciamento eficiente do estoque. Vamos diretamente a uma central de abastecimento entender como ela funciona. Então ela não é só um depósito de medicamentos. Ela é um almoxarifado, onde que o medicamento entra e sai, assim como toda a estrutura física e humana que está por trás de todos esses medicamentos. É importante o nível central, o gestor, ter uma consciência de que a central de abastecimento seja bem apoiado por ele para que funcione a distribuição, cuidado do medicamento, para que chegue até o usuário sem sofrer desvio de qualidade. O grande avanço foi evitar o desperdício de medicamento, pois há uma conscientização melhor do usuário, os próprios profissionais dos centros de saúde, dos postos de saúde, eles atendem e controlam melhor os medicamentos para evitar o desperdício e ter um uso racional dos medicamentos. O papel do farmacêutico na aquisição, ele começa desde a padronização do elenco que vai ser utilizado na rede pública, no local específico. Após isso, tem todo o processo jurídico de compra e após a chegada do medicamento, é muito importante o farmacêutico fazer a vistoria do que chegou, analisar o que chegou, se está de acordo com o que foi pedido, com a especificação do edital, para evitar comprar um medicamento X e receber um medicamento Y. As tarefas basicamente são a programação, a especificação do medicamento, o recebimento, a conferência, zelar pelo armazenamento, analisar as condições em que o medicamento está sendo armazenado e acompanhar o processo de distribuição do pedido do centro de saúde e até a entrega. Nessa etapa, quem auxilia o farmacêutico, basicamente, é o almoxarife e o auxiliar de almoxarife, que fazem parte da central de abastecimento farmacêutico, onde eles fazem toda a parte, digamos, a parte pesada do serviço, que é desempacotar, reempacotar, reembalar, guardar nas prateleiras, recolher o medicamento que vai ser distribuído, empacotar esse medicamento
e colocar para transporte. E como se dá o fluxo dos medicamentos dentro de uma central de abastecimento farmacêutico? Além do recebimento, como se dá o pedido e a distribuição dos medicamentos para as unidades? Vamos conferir. O cálculo das quantidades é feito baseado na média histórica de saída da central de abastecimento farmacêutico para os postos de saúde. Também temos uma equipe de padronização e terapêutica que faz avaliação periódica de quais os medicamentos melhores para o uso na rede, tirando ou colocando novos medicamentos. Os medicamentos vencidos no posto de saúde por N motivos, eles são reenviados à central de abastecimento farmacêutico, que reembala esse medicamento em sacos apropriados, de acordo com as normas vigentes, e a empresa responsável pelo recolhimento e destino final desse medicamento passa na central de abastecimento e encaminha até o destino final. O destino final do medicamento recolhido pela empresa responsável é a incineração e descarte em vala apropriada dos medicamentos. Na rotina de uma central de abastecimento, alguns medicamentos exigem atenção especial, pois necessitam de condições adequadas de refrigeração desde que saem do laboratório produtor até o momento em que são administrados. É o estoque da rede de frios, que inclui o acondicionamento de vacinas e, sobretudo, de insulina. Além dos imunobiológicos, há um outro tipo de medicamento que inspira cuidados especiais de armazenamento: os medicamentos controlados. Esses medicamentos devem ser armazenados em locais de acesso restrito e são sujeitos a um controle especial, notificando suas movimentações. Muito bem, pessoal. Tá aí essa explicação, né, sobre a Central de Abastecimento Farmacêutico, a CAF. É aquele prédio que você vê ali na Avenida Brasil Central, na praça, próximo ao terminal rodoviário aqui de Piranhas. Então é ali que é a conhecida, a famosa CAF, tá certo? E a gente tem a expectativa, então, da inauguração em breve, né? Com o término do prédio, vai ter também toda a questão da situação dos equipamentos, que não é apenas o prédio, vai precisar de sistema ali automatizado, também prateleiras, todo o sistema de armazenamento, treinamento de funcionários. Emília Oliveira, eu estou aqui dando uma enrolada, ela está tentando resolver uma questão da câmera, né? A câmera que está nos filmando nesse momento, a câmera do nosso entrevistado acabou sumindo. Já tudo retomado aí, Emília Oliveira? Nós vamos tentar retomar, retire o cabo novamente e insira mais uma vez, que vai funcionar no mesmo local. Não retire, não modifique do local. Nós estamos recebendo aqui o vereador Irmão Silas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piranhas, e daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, logo depois de retomar essa questão da CAF, nós vamos falar sobre essa apresentação do pedido de impedimento. Muita gente está aguardando essa situação para entender como funciona, quais são os próximos passos, inclusive, desse pedido, quais foram os motivos também, quais foram as causas desse pedido de impedimento. Irmão Silas, falando sobre a CAF, estamos de volta com a sua câmera novamente. Agora é aguardar, né, a questão da construção e também já pergunta em relação à aquisição desse mobiliário e dos equipamentos de tecnologia que serão necessários. Sim, Jota, nós já estamos nos organizando, nos preparando ali, já até falei, né, com o deputado Adriano do Baldi, falei também em relação com o nosso deputado o José Machado, né, na oportunidade, ele falou: Silas, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou estar mandando esse recurso para fazer a parte ali da mobília. Então, assim, está bem conversado, estamos aguardando, J. Oliveira, com muita ansiedade, né, porque já tem tempo que esse CAF estava parado e a gente tem um sonho, a gente sabe que as meninas ali da saúde, que mexem na área de medicamento, é o sonho delas, né, sendo realizado também, é o sonho da nossa comunidade. Então nós estamos aguardando. E se Deus quiser, Jota, logo, logo, CAF funcionando, com mobílias novas, com local adequado, né, que precisa de ser um local também, né, tem áreas ali, cômodo ali, que vai ter que ter ar-condicionado para armazenamento desses medicamentos. Então, assim, estamos aguardando com muita ansiedade mesmo.
e um local centralizado. A gente vai continuar acompanhando esse caso, vai ser fácil para todas as pessoas de todos os bairros, né? Já que está praticamente no meio ali da cidade para a busca desses medicamentos. Irmão Silas, é uma entrevista que está se prolongando, mas que tem muita informação relevante e importante. Faz tempo que o presidente da Câmara não veio aqui, então a gente está tentando falar sobre tudo que é relevante para a nossa comunidade. Irmão Silas, quero falar também sobre uma emenda parlamentar e algo mais pessoal, não tem muito a ver com o legislativo, mas de certa forma tem parceria, são 2 emendas parlamentares para a reforma de banheiros na Escola Municipal José Pereira de Vasconcelos, na Escola Municipal Militarizada Gersina Teixeira e também a aquisição de uniformes. Muita gente achou que seria só para os alunos, mas também para os professores. Fala um pouco sobre essas emendas. Enfim, o recurso total está na conta agora, dependendo só do processo licitatório. É isso mesmo, J. Oliveira, e na verdade até o processo licitatório já está sendo também realizado ali pela a parte, né, de licitação ali da prefeitura. Então, assim, Jota, foi uma necessidade que a gente via da nossa comunidade, principalmente pelos pais de aluno, era um clamor dos pais de aluno em relação a isso, né? E a gente via, J. Oliveira, que era possível a gente correr atrás e resolver. Então, esse foi um pedido que eu fiz ao deputado, na época, foi até na gestão passada, né? Na época eu fiz o pedido, quando eu estava vereador, na outra legislatura passada, levei essa demanda para o deputado Henrique César e, graças a Deus, Henrique César sempre pautado também no interesse público, um deputado municipalista, Jota, e ele me falou: Silas, na primeira oportunidade que eu tiver, porque o atendimento do deputado, Jota, ele vai para o estado todo, né? Sim. Todos têm parceria e o recurso, às vezes, de emenda parlamentar, ele é pouco para atender todos os municípios. Então, eles priorizam dentro daqueles parceiros que procuraram eles. Então, assim, o deputado Henrique César falou: na primeira oportunidade que tiver, eu estarei mandando. E foi dito e feito, que o pedido na época foi para os uniformes, foi um recurso, né, para os uniformes municipal, para assistir toda a rede municipal, né, todas as escolas municipais e também aos professores, porque a gente sabe também da necessidade de ter os professores uniformizados ali, bem identificados. Então, assim, naquela oportunidade, Jota, que eu apresentei para ele, foi atendido, mandei também, fazendo uma vistoria ali, vendo a necessidade de reforma dos banheiros, Jota, que está precário, muito ruim, e aí deu tudo certo. O deputado Henrique César mandou R$100 mil para os uniformes, né, para a aquisição desses uniformes, e também mandou mais 100 mil para as reformas dos banheiros aqui do município de Piranhas, para atender mesmo a necessidade ali, não só dos professores, mas de todos os alunos e todos que visitam ali a escola municipal, Jota. E aí, de novo, essa boa relação do Legislativo e do Executivo. Aí eu vou buscar aqui a emenda trazida pelo vereador Claudimiro Apolinário, com o trabalho seu, irmão Silas, e do vereador Claudimiro Apolinário. Os alunos devem começar com uniformes e com materiais escolares, né? Porque o vereador Claudimiro Coró do Rancho anunciou a chegada de recursos para a compra desses kits escolares para o ano que vem também. Mais uma vez, essa união legislativa e executiva dando certo. Sim, e é muito importante, Jota, é que eu sempre falo, eu vejo ali todos os nossos nobres colegas vereadores muito interessados em regaçar a manga de verdade. Eu não vejo nenhum vereador indo a Goiânia, J. Oliveira, para passear. Eu não vejo, eu vejo todos pautados em busca de recursos, eu vejo ali, todos, eu quero até fazer menção do nome desses vereadores pelo carinho que a gente tem e a forma de tratamento, que eu trato eles assim, né? Então quero agradecer o Fernando Lizardo, que sempre está em busca de recursos. Aqui uns dias mesmo tem um anúncio aí, né? Na parte de saúde, que o Fernando vai estar fazendo um anúncio aí, de suma importância, que ele também está em busca de recursos. Temos o Coró do Rancho, né? Eu costumo dizer, não chamo ele de Coró, não, eu gosto de chamar ele de Claudimiro Apolinário. Né? Eu sempre trato ele, mas é mais conhecido popularmente o Coró, também um grande amigo, um parceiro que me falou desse recurso, dessa busca desse recurso também para completar aí, né, a vida e também a facilitar a vida dos nossos alunos do município. Então, parabéns aí, Coró, pelo trabalho que você também tem feito, né, juntamente com todos. Nós temos o Carmino. Carmino já trouxe a saúde aí, juntamente com o doutor Jorge, Flávia Moraes, vieram já aí fazendo o primeiro atendimento e também está correndo atrás de recurso. Nós temos também aí o Neto, né, um grande amigo, um parceiro, que juntamente com o seu deputado ali também já anunciou, né? Ele anunciou aí a questão de uma aquisição de uma van através de emenda parlamentar que conseguiu através do deputado que ele representa. Nós temos ali também o Lucas Junqueira,
né, que está correndo atrás. Você lembra, J. Oliveira, sempre em busca aí de manutenção nas estradas vicinais, nas estradas aí para escoamento de soja, está sempre trabalhando também em prol da nossa comunidade. Temos o Wesley Faustino, que não precisa nem dizer, né, a nossa sociedade tem assistido o trabalho que ele tem feito aí, né, esses dias mesmo agora nós tivemos ali a castração, né, de animais aqui do nosso município, também em busca de recurso. Nós temos ali um grande amigo, Nito, né, Nito, que Deus abençoe, também sempre em busca de recursos. Estamos em parceria, eu, o Neto e o Nito, né, nós já anunciamos também um recurso que o próprio Adriano do Baldi mandou em nosso nome aqui. Então todos nós, né, o deputado do Nito também vai estar mandando aí recurso. Nós temos ali o nosso amigo e irmão Gerlan, né, esse aí vou te falar, viu? Esse vai em busca de recursos também, fez a sua parceria agora esses dias, até acompanhei um trabalho dele, ele já apresentando o deputado que ele apoiou, e o deputado já falou que vai mandar recursos. Então, assim, eu vejo todos, J. Oliveira, todos, pautados do interesse da nossa comunidade. Estamos uma Câmara unificada. Hoje nós estamos uma Câmara unificada, os vereadores unificados, servidores unificados, para atender você que vai ali e atender você bem, e além de atender, que você que vai levar demandas possam sair dali bem assistido pela nossa comunidade. Irmão Silas, eu percebi uma coisa, eu como cidadão, trabalhando com jornalismo, eu fico muito atento aos vereadores que fiscalizam e cobram. Isso é fundamental. Uma Câmara que fica alheia a cobranças, e a gente teve isso agora em 2025, em vários assuntos, concurso público, outras questões, servidor público. A Câmara tem se manifestado através de seus parlamentares sobre esses assuntos. Mesmo já tendo deixado de ser uma responsabilidade da Câmara, os vereadores estão ali cobrando, dando voz aos seus eleitores. Mas o que a gente tem percebido é que não há sensacionalismo. Os vereadores, ou que são situação ou oposição, usando do seu cargo para entrar em sensacionalismo, em fofocas de redes sociais. A gente tem notado essa ponderação. É a orientação da presidência ou é algo mesmo que está partindo de cada parlamentar? A gente vê aí em outras câmaras briga, indo até vias de fato, às vezes, durante sessão da Câmara. Aqui, durante sessão da Câmara, há debate de ideias. A gente nunca viu ali algum tipo de agressão, né? Como é que é isso? É a orientação da presidência ou é algo que está partindo mesmo dos parlamentares? J. Oliveira, é aquilo que eu sempre tenho falado. A nossa Câmara de Vereadores, nós temos pessoas pautadas no interesse público. Então, assim, não é orientação da presidência, né, porque não precisa ser orientado. Todos eles sabem das suas atribuições, sabem das suas responsabilidades. Eu sempre tenho falado, nós que somos vereadores, agentes públicos, pessoas que são servidores públicos, nós estamos hoje tem uma facilidade maior de ouvirmos o que não queremos. Né? Às vezes eu recebo áudio de pessoas me xingando, falando de mim e assim por diante, mas em momento algum, J. Oliveira, eu vou rebater essas pessoas. Irmão Silas, quero até falar, aproveitar a oportunidade de um político aqui. As redes sociais, elas servem muito. Muitas cobranças que são feitas via redes sociais, elas surtem efeito. Rede social é para isso mesmo, é a nova praça pública. Antigamente a gente ia para a praça mesmo, física, falar das coisas, cobrar, conversar com os amigos. Hoje, esse celular aqui você consegue se comunicar em qualquer lugar do planeta. Cobrança válida. Mas as redes sociais têm baixado um pouco o nível. Eu já vi pessoas xingando, até perdoe, amigo ouvinte, de alto nível do jornal, chamando vereador, prefeito, vice-prefeito, secretário de vagabundo. E nomes, por exemplo, que a gente nem pode falar aqui. Nomes gravíssimos, porque o YouTube até derruba a live. Né? Infelizmente o nível tem baixado e os parlamentares não têm entrado nessa onda, né? Não têm buscado responder esse tipo de coisa, porque é cada xingamento que se parlamentar ou se secretário, se prefeito, se líder de partido, alguma coisa fosse agir, era quase todo dia indo abrir boletim de ocorrência por ofensa que passa do limite da crítica, né? A crítica política, ela existe, é claro, eu vou cobrar o senhor, o outro vai cobrar o outro vereador, mas tem partido além, né? Saído do respeito, xingando, partindo para a família, falando de vida pessoal, inclusive. Né? Exatamente, Jota. E nesse caso, Jota, eu tenho ouvido, tenho recebido vários áudios, tem algum, em grupo de WhatsApp eu não manifesto. Primeiro porque todas as vezes que eu manifestei, eles sempre têm um argumento para tentar nos atingir. Uhum. E no momento que eles não têm argumento, que você rebate dentro das pautas, que realmente são verdades, às vezes a gente é ofendido. Né? Então, assim, eu prefiro não rebater, as minhas ações falam por mim, entendeu? Então, assim, eu vejo hoje os parlamentares todos, assim, muito centrados,
naquilo que eles vieram, naquilo que eles querem defender e estão defendendo de verdade uma política sadia. A nossa comunidade está sendo representada. Não tem como ninguém falar que vereador não faz nada, que não está lutando, porque os resultados estão chegando e vai chegar muito mais. Então, assim, comentário, crítica, essas falas, assim, eu devo confessar, Jota, eu estou vereador. Então, assim, as pessoas têm que falar mesmo. Claro, elas têm o certeza. direito de expressar aquilo que ela pensa. Assim, o que eu gostaria é que as pessoas também me dessem o direito de resposta, o direito do contraditório, que a própria lei nos concede. Então, assim, as pessoas às vezes não querem te ouvir a sua verdade. Elas preferem pegar umas informações aqui, aleatória, muitas das vezes falsa, e aí já esparrama. E muita gente que está lá é contaminado com essas informações. Porém, assim, não rebato nenhuma dessas falas por não haver necessidade. A única coisa que eu peço, você que é cidadão de bem, que conhece a nossa índole, é que nos permite. Meu contato nunca neguei, eu continuo com o mesmo celular, o mesmo número de WhatsApp, é 649-9969-4544. Me dê a oportunidade do contraditório. Quem me conhece sabe a minha índole. Então, assim, gente, tiver de questionar, ficou sabendo alguma coisa, me liga. E eu tenho, pode confiar. Eu falarei para você só a verdade a respeito de cada pauta que vocês me abordarem. Tá certo, irmão Silas, estamos encaminhando por final, mas eu não poderia deixar de terminar esse jornal sem falar de uma ação hoje pela manhã, uma ex-servidora da prefeitura chamada Priscila Moreira, eu estou dizendo porque ela que publicizou, tá certo, pessoal? É porque ela colocou nas redes sociais, ela protocolizou, não tive acesso à peça inteira ainda, mas de acordo com a fala dela eu vou expor aqui, ela afirmou nas redes sociais que protocolizou um pedido de impedimento do prefeito professor Fábio por uso de veículo oficial. Resumidamente, eu estou falando aqui de maneira resumida do que ela disse nas suas redes sociais, de que o prefeito estaria utilizando o veículo para ir à igreja e para ir em outros locais fora de horário, né, com esse veículo. Né, uma situação que a gente vai aprofundar mais à medida que ter acesso à peça inteira. Realmente esse pedido foi apresentado, presidente, e quais são os procedimentos a partir de agora? Jota, então, hoje nós recebemos pela manhã a Priscila, né, e juntamente com a Marli, né, estiveram lá com esse documento. Na primeira oportunidade que eu tive, eu sempre, né, tenho um maior carinho e uma alegria imensa que eu tenho de receber as pessoas ali no gabinete. Então, assim, com muita alegria, nós conversamos, tomamos um café junto e, na oportunidade, nós ligamos. Eu até falei para ela, olha, Priscila, assim, a gente recebe a documentação, nós temos a nossa assessoria jurídica que vai dar andamento no processo aqui. Então, assim, pode ficar tranquilo, porque aqui o que cabe a mim fazer, eu farei. Da minha parte, pode ficar tranquilo que vai ser assistida. Porém, existe o trâmite legal e existe a análise técnica a respeito de cada pedido, né? Então, assim, ela protocolou, a gente agora vai ser dado publicidade aos vereadores, vai ser entregue cópia a todos os vereadores. Até falei para ela que na primeira oportunidade agora já vou marcar uma reunião com todos os vereadores, juntamente com ela, né, para ela apresentar as provas que elas têm em mãos e a gente ouvir, né, ela, e assim a gente vai dar andamento no que manda dentro do nosso regimento interno, da lei orgânica, aquilo que tem que ser feito. Né? O trâmite legal a gente vai fazer sim, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, Jota, porque a gente está ali para atender e a casa é do povo. Então, se alguém sentiu, tem prova e apresentou, a gente acata ali e dá o procedimento mediante a lei. Né? Infelizmente, estamos chegando no final de ano, né? Nós estamos aí já no final de novembro, né? Do mês de novembro, estamos chegando já dezembro, mas assim, o que deve ser feito, a Câmara não é omissa, nós faremos aquilo que a lei determina, tá? Eu quero deixar claro, faremos o que a lei determina. Por isso eu pedi a reunião com ela e falei para ela da importância dessa reunião com os vereadores todos ali, para ela expor essas denúncias que ela está apresentando ali. Jota. Pela sua forma de agir, presidente, então, certamente o senhor vai agora ouvir a parte jurídica da Câmara, a Prefeitura provavelmente vai
se manifestar de alguma forma sobre a situação. Essa situação de uso de veículos, né, é algo que vem em todas as gestões, a gente tem algum tipo de questionamento. Pelo menos é a primeira vez que eu ouço questão de pedido de impeachment. Se eu estiver enganado, que me corrijam, mas essa questão sempre há, de todos os prefeitos, algum questionamento. O prefeito, ele é prefeito o tempo todo, né? Acaba que às vezes ele viaja, está com a caminhonete, não está. Então isso deve ser muito apurado agora pela Câmara, certamente ouvindo a gestão e ouvindo também a parte jurídica e os demais parlamentares. Né? Sim, Jota, na verdade, eu até falei para a Priscila, né? Eu falei com ela, falei até com a Marli naquela oportunidade, daquela reunião ali, ainda falei para eles, olha, eu estou elaborando, e já até falei para o próprio gestor, na oportunidade que eu tive, falando para ele, olha, eu acho a necessidade, desde a gestão passada, que a gente via, eu mesmo já comentei. Não há uma regulamentação em Piranhas, é algo regulamentado, as regras definidas. Claro, tem a legislação federal, né? A questão de uso indevido de veículos, isso já existe. Mas seria interessante mesmo ter uma regulamentação local, né? Definindo tudo isso. Exato, né? Isso aí eu tenho, na verdade não é que eu tenho, essa vontade de fazer esse projeto desde a passada. Mas assim, não foi possível. Eu até falei para ela, é algo que eu já estou elaborando. Porque, na verdade, não é somente uma regulamentação do uso dos veículos. Precisa de identificação. A maioria desses veículos da Câmara aí tem a identificação, mas muitos não têm identificação. Ninguém sabe se é da Prefeitura, se não é. É igual o carro da Câmara. O carro da Câmara também precisa ser regulamentado. Então, o projeto de lei que estaremos fazendo, vou estar apresentando a todos os vereadores, é justamente para atender esse tipo de situação que tem que estar acontecendo agora, regulamenta, faz a regulamentação, né? Servidores realmente têm que respeitar o que determina a lei não foi feita somente para a sociedade, a lei primeiramente começa de casa, nós que somos servidores precisamos entender isso, né? A gente não precisa de abusar de situação. Então, assim, vamos fazer o projeto de lei regulamentando a questão do uso dessas frotas da Prefeitura, da Câmara também, deixo claro, né? Porque o dever tem que começar de casa, começa por mim. Então, apesar que ninguém nunca viu, né, carro da Câmara na casa de nenhum vereador fazendo uso particular, você não vai ver isso. Então, assim, vamos fazer esse projeto de lei e resolver também. É uma forma também de ajudar a resolver essa questão. E nesse caso desse pedido, então, acontecerá a análise. Inclusive, eu vou detalhar melhor essa situação. Nós, ao sabermos ainda, acessei o presidente, ficamos sabendo por volta de 11 horas, né? Que foi tornado público. Ainda não consegui ir até a Câmara para buscar os dados completos desse pedido. Vou apurar agora no período da tarde. Certamente o presidente aqui é bastante transparente. A gente vai ter acesso a esse pedido na íntegra e aí vamos detalhar melhor toda essa situação. E, é claro, ouvir a parte da Prefeitura de Piranha. Já entrei em contato também com a assessoria jurídica para a gente ter essa explicação, ouvindo todos os lados. Mas, em resumo, resumidamente, bem resumidamente mesmo, esse pedido apresentado por uso de veículo, né? Agora é preciso apurar se estava em atividade oficial ou atividade de interesse público, que é o que baseia tudo isso, ou não, né? E isso a Câmara deve fazer. Presidente, quero agradecer a sua presença aqui. A gente vai continuar abordando esse tema na medida que for evoluindo. Todo mundo sabe que aqui a gente traz todas as informações e o presidente é assim também, né? Inclusive na sessão, sempre naquele final ali que o presidente fala 5 minutos, 6, 7, tem todo um resumão, né, presidente? Verdade. Sobre esses fatos acontecidos e a gente vai continuar apurando e trazer mais detalhes assim que eles forem surgindo. Muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço, Jota, agradeço você, agradeço a Emily Oliveira, agradeço você que está nos acompanhando, né, até agora, né, numa entrevista bem prolongada como essa. Mas assim, eu acho importante a gente ser bem claro nas nossas palavras para que não haja dupla interpretação. Nós que somos agentes públicos e eu estando vereador, principalmente na responsabilidade de presidente, eu preciso deixar claro para a nossa comunidade o meu posicionamento, né? A gente precisa de ter uma linha de trabalho, né? E assim a gente sempre tem defendido, sempre pautado nesse interesse da nossa sociedade, Jota, e dizer, né, qualquer dúvida, nós temos a Câmara de Vereadores, visita, nós temos a sessão que acontece ali, ó, todas as quinta-feiras, a partir das 8 horas da noite, né, às 20 horas, né, e da noite ali, nós temos a transmissão ao vivo pelo YouTube, Câmara Municipal de Piranhas, pode ir lá fazer a pesquisa, acompanhe. A nossa sociedade precisa saber da verdade. Se não der para acompanhar às 8, vou puxar a sardinha para cá. Tem um resumo na sexta-feira aqui, viu, no jornal. É verdade. Se não acompanha, nós temos o resumo da sessão aqui na sexta-feira, que todas as sextas apresenta. Jota, é importante a nossa comunidade acompanhar, porque quando você conhece os dois lados, a gente acaba errando menos.
né? Porque a gente está vivendo um momento onde parece que... Irmão Silas, até desculpe interromper, tem a ver com o seu assunto. Então, só para eu acrescentar. Eu sempre digo aqui no jornal que eu procuro, e aí às vezes isso incomoda a algumas pessoas, trazer os dois lados, ou os três, ou os quatro. As histórias têm vários lados, isso também é na política, né? Até a gente como cidadão, nesse mundo tão polarizado que a gente vive hoje, se você ouve uma coisa na rede social, é importante não ir acreditando imediatamente, sem ter acesso aos fatos, né? Isso tanto para o mal quanto para o bem, né? Precisa acompanhar e entender a situação, porque quando você mesmo colhe as informações e tira a sua própria interpretação, seu julgamento vai ser bem melhor. Exatamente, Jota. A gente precisa de aprender a ouvir. Eu mesmo, Jota, nesse mandato, no primeiro mandato, eu entrei sem muita informação, com o meu posicionamento, né, de político sério, que eu toda a vida fui, né? Quem conhece o meu trabalho no passado sabe que o nosso trabalho é pautado mesmo com sinceridade, honestidade, mas assim, às vezes até mesmo de um pré-julgamento, às vezes eu cometi alguns erros, né? Alguns erros desnecessários, por falta de poder se colocar do outro lado. Então eu tenho aprendido isso, Jota. Eu me costumo hoje me colocar, quando eu ouço algum tipo de comentário, às vezes maldoso, ou até um comentário bom, eu gosto de ouvir os dois lados. E muitas das vezes eu me coloco, sabe em qual posição? Na posição da sociedade. Eu, Silas vereador, você que está me contando, Jota, um exemplo que eu estou dando aqui, você que está me contando, que é uma segunda pessoa, e também eu me coloco no lugar de quem vai receber essa informação, para depois eu fazer um pré-julgamento daquilo que eu estou entendendo. Porque, Jota, você sabe qual que é a diferença desse copo que você está tomando aí, entre ela e ela mesma? Agora você mudou ela, mas deixa ela aí, vou te falar um negócio aqui. Você sabe qual que é a diferença desse objeto para esse objeto? É a diferença em que nós olhamos para ela. Sim. Vou te dar o exemplo, Jota. Olha para esse copo aí. Sim. É prático isso aqui, a nossa sociedade precisa saber. Você está enxergando um símbolo aí, né? Sim. Você está enxergando um nome, canal de notícia? Não. Que está atrás dele? Não. Pois é, eu estou vendo, Jota. Você entendeu? E eu não estou vendo o nome canal de notícia total, não. Estou vendo da e Tícia ali, ó. Mas quem está nos assistindo lá do outro lado... Já vê. Já vê. Porque está tendo um ponto de vista diferente daquilo que nós estamos recebendo. Então nós precisamos ter muito cuidado nesse pré-julgamento. Precisamos ouvir mais, né? A Bíblia nos ensina a aprender a ouvir mais, ser tardio no falar, porque quem faz isso erra menos, né? Existem famílias do outro lado que está sendo atacada, famílias que fica triste com o nosso posicionamento, achando que nós temos total razão. Então, assim, fica somente, eu não vou dizer conselho, Jota Oliveira, mas um crescimento como pessoa, um crescimento como parlamentar, que eu tenho participado disso aqui hoje, e que a gente sirva melhor a nossa vida aqui, que é passageira. Nós estamos aqui de passagem. E qual é o legado que nós estamos deixando? Qual é a construção que os nossos filhos vão falar de nós lá na frente? As pessoas vão falar de nós para os nossos filhos lá na frente. Qual vai ser a perspectiva deles? É de alegria de receber elogios através do nosso posicionamento ou é de tristeza e vergonha? Fica essa reflexão para todos nós, Jota. Muito obrigado.